O vídeo de hoje traz a entrevista que eu fiz com Alberto Lopes, um dos maiores nomes da hipnoterapia na Europa e no mundo. Vem comigo depois da vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. São assuntos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar e tirar muito proveito. Mas antes da entrevista de hoje, eu já te peço para lembrar dos 5 passos para ajudar o nosso trabalho e para mostrar para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo, para que ele possa então enviar para você todos os nossos vídeos em primeira mão. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa, interage com a gente. E manda o link desse vídeo para uma pessoa ou para um grupo de WhatsApp, coloca nas suas redes sociais, nos ajude a difundir as boas práticas da hipnose. E agora sim, dito tudo isso, vamos embora para o assunto de hoje. Alberto Lopes é um hipnoterapeuta de Portugal. Ele é proprietário da maior clínica de hipnose da Europa e um dos maiores nomes da hipnose científica no mundo. Nessa entrevista que eu fiz com ele, nós conversamos sobre as pesquisas que ele vem desenvolvendo lá em Portugal e ao redor do mundo, pesquisas que colocam a hipnose ali como auxiliar no tratamento de doenças importantíssimas e muito graves, como o câncer. E falamos também sobre a hipnose e a auto-hipnose e como que isso pode ajudar as pessoas durante a pandemia e também no pós-pandemia. Resumindo, hipnose e saúde mental tratadas de forma clara e com muita profundidade, com muito embasamento científico, para que você possa encontrar formas alternativas e muito mais saudáveis de cuidar da sua saúde mental. Confira a entrevista na íntegra e depois eu volto para me despedir. Olá, boa noite, Tiago. Olá, galera do Brasil. Como é que estão as coisas? Como é que o senhor está, meu amigo? Saudade? Não estou ouvindo você. Eu te ouço bem. Para mim, o seu áudio está ótimo. Está me ouvindo agora? É um pouquinho mal. Deixa-me cá ver se... Tiago, eu mal ouço você. Pode falar comigo? Sim, eu estou te ouvindo perfeitamente. Você consegue me ouvir pouco ou nada? Praticamente, quase que tinha de encostar o ouvido para ouvir você. Deixa-me ver se está tudo bem por aqui. O meu áudio está bom consigo? Está perfeito. Vê se o volume do seu telefone está ok. Ou se você põe um fone de ouvido. Deixa-me... Vou continuar falando aqui para você fazer um teste aí de áudio. Enquanto isso, o pessoal que está acompanhando a gente, coloca aí uma nota de 1 a 10 se o áudio do Alberto, se o meu áudio está chegando bem para vocês. Só para a gente ter uma ideia. Tiago, eu meti o auricular, portanto fica melhor assim e penso que me está a ouvir razoavelmente bem, certo? Para mim está ótimo. Você me ouve? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Então pronto, agora estamos prontos para começar o bate-papo. Alberto, primeiro eu queria te agradecer demais. Eu sei que tem vários esforços aí que você teve que fazer. Já são 10 horas da noite aí em Portugal, né? Além disso, a agenda cheia, que eu imagino que é a sua. Muito obrigado por aceitar esse convite de participar da live com a gente. De modo algum, o prazer é todo meu. Antes de mais, deixe-me enviar um forte e apertado abraço aí para o grupo de hipnotistas, que eu tenho tão boas recordações, a forma carinhosa, acolhedora com que me receberam em Belo Horizonte. Portanto, a toda a galera, sintam-se abraçados deste lado do Atlântico, virtualmente, que eu sei que agora os abraços não são permitidos, não é, Tiago, devido ao Covid, exato. Mas para todos os efeitos, sinta-se abraçado, um abraço ao Douglas, a toda a galera do hipnotista, que de facto tem um trabalho fantástico e do qual eu aprecio imenso. Portanto, um beijo no coração a cada um de vocês e a todo o auditório que nos está a acompanhar. Muito obrigado, Alberto. É recíproco, cara. Gostei demais de você desde a nossa primeira conversa, que também foi virtual, lembra? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal, né? Depois tive o prazer de fazer o curso lá com você e a gente vai falar mais. Eu quero que você fale um pouquinho depois dos seus projetos aí em Portugal, quero que você fale um pouquinho dos seus protocolos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É algo até pessoal, não sei, fica à vontade de não querer, mas se você puder, eu gostei muito quando você me contou sobre o seu primeiro contato com o poder da mente, com o poder do sobrenatural, no sentido de não material.
da hipnose, né? Então, claro. Se você não se importar, porque eu sei que é algo pessoal, eu gostaria que você contasse da sua experiência. Com certeza que sim, que aliás, todos nós, em determinada altura da vida, sentimos quase um chamado, um apelo. E no meu caso, eu era um cético, importa que dizer que relativamente às questões da mente, eu era relativamente cético, Tiago. Parece um paradoxo, não é? Sou um apaixonado pelo que faço. Eu utilizo aquela máxima que diz o seguinte: faça aquilo que gosta e não terá que trabalhar um único dia da sua vida. Eu faço aquilo que gosto e ainda me pagam por cima, portanto tenho que ser um homem realizado, acredito que sim. Mas para o auditório que nos ouvem, a minha primeira experiência na área da hipnose foi numa demonstração, numa espécie de show de palco, em que eu vi um homem, um cara muito conhecido, a fazer umas demonstrações de hipnose lúdica, e eu não acreditava naquilo, Tiago. Para mim aquilo era tudo... parecia tudo fingido, parecia tudo... não era real. Então, no final, eu pedi ao cara, olha, eu não acredito em hipnose, mas estou disponível para participar. E será que você pode fazer hipnose comigo? E então, chamava-se, era um cara muito conhecido em Portugal, agora nessa altura já partiu, já faleceu, porque ele tinha alguma idade. Então, estamos a falar há quase 25 anos, Tiago. Então ele levou-me para um escritório que eu tinha e fez-me uma hipnose lá mesmo, numa poltrona que eu tinha lá de secretária, e foi uma coisa fantástica, Tiago. Eu entrei com muita facilidade em transe. E eu, sem querer, comecei a recordar uns momentos da infância, com uns traumas que eu tinha para resolver. Ou seja, eu tinha dificuldade em falar em público e não tenho receio nenhum, faz parte da minha história de vida. Eu, se tivesse mais de 4 pessoas a olhar para mim, e eu ficava paralisado, transpirava, tremia, bloqueava. E então eu percebi porquê. Eu fiz uma espécie de autorregressão até aos 6 anos de idade na escola primária. Legal. Em que a professora estava-me a expor perante os meninos e depois fui alvo de chacota no intervalo por causa disso. E rapidamente a minha mente foi capaz de associar o meu pânico que tinha de estar em público, de ser julgado, com aquele momento da infância, com 5 anos no primeiro ano da escola primária. Quando eu saí do transe, chorei baba e ranho, como se diz aqui em Portugal, mas quando cheguei em transe eu nem queria acreditar. Eu disse, nossa, isso aconteceu comigo, mas eu não acredito em hipnose, como é que eu entrei em hipnose? Portanto, eu tinha aqui a máxima que diz, você não precisa de acreditar, você apenas tem que colaborar para que o processo funcione. Mas acredite, eu quando despertei desse momento de transe, eu disse para mim, eu quero fazer isto toda a minha vida. Porque eu percebi que durante muito tempo eu tinha metido para debaixo do tapete uma série de situações que de alguma forma magoaram na infância, e a gente tem aquela ideia de que, ok, o que aconteceu no passado está no passado, não me afeta no presente. Mas não é bem assim, e o Tiago sabe bem que não. Quem trabalha com a hipnose percebe que para onde é que vão as nossas emoções quando não expressamos a nossa dor? É muito fácil, transformam-se em noites sem dormir, em insónias, em angústia, em doenças de pele, ou seja, o que não vira palavra, vira sintoma. E o meu sintoma era medo de falar em público. Daí que a minha primeira experiência de hipnose foi uma revelação, Tiago. E eu disse, quando despertei, eu estava na área, a minha família é muito ligada à área da... Aqui chama-se restauração, aí não, restauração tem a ver com restaurante, com gelataria, com padarias. A minha família tradicionalmente, já há 2 gerações que faz isso. Então eu mudei radicalmente a minha formação, fui-me formar em hipnoterapia, fui para a Espanha, fui para a Holanda, estive nos Estados Unidos, para mais tarde voltar a ingressar em psicologia e em neuropsicologia, para que pudesse compreender melhor os fenómenos da mente e apetrechar-me com um bom respaldo teórico em termos académicos, mas também jamais esquecendo que a semente foi lançada numa demonstração lúdica. E isso é muito importante. Às vezes condena-se a demonstração lúdica, mas eu não sou contra as demonstrações lúdicas se houver um respeito por nosso voluntário, se aproveitar essa demonstração lúdica para demonstrar e digamos, até provar às pessoas o quanto a hipnose
é uma técnica natural, autêntica e que traz algo de novo à arte de curar. Perfeito. Roberto, a gente sempre fala nos nossos cursos, né, dos nossos alunos que chegam questionando, mas por que vocês ensinam também a hipnose de palco nos cursos, se é hipnoterapia? A gente sempre defendeu isso que você falou. E eu gosto muito quando pessoas de outros lugares e que têm uma história na hipnose com pesquisa, fala isso, cara. Se não fosse a hipnose de entretenimento, não ia ter hipnose clínica. Porque ninguém ia experimentar, ia ver o fenômeno acontecendo. E é isso que desperta o interesse das pessoas em procurar a clínica, né? Então eu concordo, claro, sem dúvida. Né, concordo plenamente com você. E é muito importante, e é graças à hipnose de palco que existem os hipnoterapeutas hoje. Sem dúvida. Que, aliás, acho que, salvo erro, Kierkegaard tem esta frase que diz que todas as teorias têm alguma resistência, todas as novas teorias têm algum bloqueio. Primeiro, como dizia Fernando Pessoa, estranha-se e depois entranha-se. Mas se efetivamente, se não fosse os hipnotistas de palco, se não fosse a paixão que eles nutrem a esta técnica, que também é uma arte, não é? Também é uma arte. Sim. Que eles nutrem, a hipnose tinha sido posta de lado, tinha sido esquecido nas brumas da história, porque, efetivamente, nomeadamente depois de Freud, quando abandonou a hipnose em detrimento da sua própria hipnose, porque a psicanálise é uma forma de hipnose, é uma forma de cura pela palavra, mas se não fosse a paixão que alguns, digamos, hipnotistas nutriram pela hipnose, provavelmente hoje não estaríamos a falar aqui. Portanto, tenho todo o meu respeito. Eu sou essencialmente um homem da academia, um homem da aplicação de protocolos hipnóticos, sobretudo em meio hospitalar, mas não descuro e não nego o nosso código genético, se assim podemos dizer. E é a paixão de muitos hipnotistas de rua, de palco, que a hipnose ainda existe atualmente. Portanto, eu sou totalmente solidário com esses homens que enfrentaram tudo e todos para que esta técnica, esta arte, essa paixão não morresse nas brumas do tempo. Palmas para os hipnotistas de palco e de rua. E para falar a verdade, né, Alberto? Se a gente for pensar, né, friamente, hipnotizar numa sala fechada, com controle de ambiente, com musiquinha de fundo, com a pessoa confortavelmente sentada no sofá, querendo uma melhora, sabendo que ela vai receber ali sugestões positivas. Compara isso com hipnotizar um estranho no meio da rua, que não faz ideia do que está acontecendo, sem nenhum controle, com barulho, com um monte de outros elementos que você não tem controle. Sem dúvida. Tem que ser muito bom para fazer hipnose de palco e de rua. Muito bom. E sabe que mais, Tiago? Não só bom, deixa-me usar uma expressão que vocês brasileiros usam, que eu gosto muito, tem que ser muito cara de pau, e cara de pau no bom sentido, não é? Porque, cara, é muito fácil você estar dentro de um gabinete com todos os estímulos parasitas controlados, a portinha fechada, uma poltrona confortável, uma mantinha para acolhedora, uma música de fundo. Você está num ambiente ideal. Na rua você não tem isso. Na rua você tem um grito, você tem um carro que toca, você tem um cara que dá uma gargalhada, você tem 1 ou 2 minutos para fazer um pre-talk. Em consultório não. Você tem 1 hora e 15 de consulta e tira 15, 20 minutos para fazer um pre-talk. Ou seja, a semeadura que vai fazer antes vai-lhe dar tempo para preparar o colega. Na rua não tem esse tempo. Portanto, acredita, galera, quem nos esteja a ouvir, que efetivamente a estaleca, a tarimba de um hipnotista de rua levada para o consultório é aquilo que se costuma dizer a cereja acima do bolo. Ou seja, a pessoa está pronta para fazer qualquer protocolo hipnótico, qualquer indução hipnótica, a qualquer pessoa, em qualquer momento e em qualquer lugar. E isso é uma mais-valia extraordinária. Sim, com certeza. Agora, Alberto, falando um pouquinho aqui já para a gente começar a entrar no tema principal da nossa conversa, a primeira vez que a gente conversou, que foi à distância, né? Você estava em Portugal, você pegou o seu celular e fez um tour pela sua clínica, pelo seu espaço. E eu fiquei impressionado. A gente tem uma casa grande aqui no Brasil, né? O hipnotista tem um espaço grande, são várias salas. Muito legal, eu estive aí. Sim, mas o espaço que você me mostrou me surpreendeu, cara. Que coisa maravilhosa, que estrutura. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua estrutura.
E depois eu vou te fazer uma pergunta, então você vai entender por que eu estou querendo que você explique um pouquinho. Fala para o pessoal do seu espaço, do seu trabalho. Com certeza. Antes de mais, deixe-me dizer que portanto, eu estou na hipnose há cerca de 25 anos, Tiago. Como lhe disse, aos 30 anos mudei radicalmente de vida. Estou muito feliz, eu digo, não trabalho, faço aquilo que adoro e a hipnose permite-me criar amigos. Olha, estou a falar para o Brasil neste momento para um grupo extraordinário que tem uma paixão semelhante e é isso que a hipnose nos deu. Quase que somos a comunidade hipnótica, está espalhada em todo o mundo e é essa paixão que nos une, porque é mais aquilo que nos une que aquilo que nos separa. E falando da minha estrutura, eu, de facto, sou responsável por 3 grandes centros aqui em Portugal, nas 3 principais cidades. O meu grande centro é o Porto, onde também tenho o centro de formação. Tenho em Aveiro, que é a nossa Veneza portuguesa em miniatura, porque assemelha-se muito em canais no meio da cidade, onde podemos viajar de barco. E temos a Lisboa, que é a capital, evidentemente. A minha maior estrutura, curiosamente, é do Porto. Eu sou natural de cá. Perdão. E criei uma estrutura, de princípio não era assim tão grande, mas a procura, a busca por um trabalho de qualidade na área da hipnose levou-me a aumentar substancialmente a minha estrutura, a ponto de, neste momento, eu ter um centro, um instituto, com 7 gabinetes. Eu tenho uma equipe de 20 profissionais a trabalhar comigo. Repare bem o tamanho da estrutura. E estamos a falar numa casa com 500 metros quadrados, sendo que metade é para centro de formação e outra metade para terapia. E essa estrutura foi para dar, digamos, resposta à demanda que havia por um trabalho sério, sólido e, sobretudo, embasado em protocolos que foram não só validados na academia, mas também instituídos em algumas instituições hospitalares, Tiago. Eu recordo-se na altura de eu falar com você sobre o protocolo hipnogênese, que é um conjunto de técnicas hipnóticas, analíticas, hipnocomportamentais que foram adaptadas para ajudar a combater o câncer e a comorbilidade do câncer. Atualmente nós estamos novamente com um grande estudo, Tiago. O protocolo hipnogênese fomos desafiados a acompanhar doentes com diabetes. Porquê? Curiosamente, grande parte dos meus protocolos foram validados, seja na academia, seja em hospitais. Por exemplo, o protocolo que eu tenho do controle da dor crónica e aguda foi um estudo feito aqui no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que é o maior instituto, a maior academia aqui do Norte, junto com o Hospital de Santo António. E neste momento estamos a aplicar o protocolo hipnogênese em doentes com diabetes, nomeadamente a úlcera do pé diabético, que tem uma perda de qualidade brutal, e não sei como é no Brasil, mas aqui em Portugal a diabetes afeta de 20% a 30% da população, ou seja, é considerado já quase uma doença crónica. E a úlcera do pé diabético não só leva a amputações sucessivas, como tira uma qualidade de vida ao doente e numa média de 10 anos leva-o à morte, com amputações sucessivas até uma sepsia total. Ora, qual foi o desafio? Nós verificamos que com técnicas de hipnose, com a mente devidamente hipnotizada, nós conseguíamos aumentar, ou seja, reforçar os marcadores biológicos do sistema imunitário. E então o desafio foi, se nós conseguíamos aumentar a capacidade das células T, das células C e das natural killer para ensinar o corpo a reagir ao câncer, será que conseguimos diminuir os marcadores inflamatórios na úlcera do pé diabético? Então é essa a hipótese, Tiago, que nós estamos a pôr agora. E o estudo é apoiado pelo Fundo Europeu de Ciência e Tecnologia, em 200 mil euros, o que é fantástico. Temos 2 faculdades envolvidas, a Faculdade de Coimbra e a Faculdade de Psicologia do Minho, que é a melhor em termos de psicologia, que mais publica trabalhos académicos, e 2 hospitais muito importantes, o Hospital de Santo António, o Hospital Padre Américo, que é em Penafiel, e o Centro de Biologia de Biomolecular da Universidade de Coimbra. E porquê? O que é que se passa? Porque, por exemplo, Tiago, o estudo é muito interessante, estamos a falar com N200, 200 pessoas
o que é muito interessante. O estudo, antes da sessão de hipnose, é cuidado a ferida do pé diabético e é retirado uma raspagem, chama-se um esfreganço à ferida, à crosta, e é analisado os marcadores inflamatórios. E depois da sessão é retirada novamente uma amostra e são analisados os marcadores inflamatórios. E, pasme-se, Tiago, nós estamos ao mesmo tempo muito animados, agora devido à pandemia nós tivemos que parar o estudo, como deve compreender, mas ao mesmo tempo frustrados. Eu vou lhe dizer porquê, parece uma ambivalência, parece que somos bipolares. O estudo implicava, antes da hipnose e depois da hipnose, analisar os marcadores inflamatórios da ferida. Ora, o que está a acontecer? Alguns pacientes com feridas, com úlceras diabéticas que não fecham há 2, 3, 4, 5 anos, ao fim de 2 ou 3 sessões começam a fechar. E eles têm que sair fora do estudo, porquê? Porque não vamos abrir a ferida para retirar os marcadores inflamatórios. Ou seja, a amostra está diminuindo porque o sucesso da aplicação da hipnose tem ido além daquilo que estávamos à espera. Então, quase um terço dos nossos pacientes foram retirados do estudo porque cicatrizaram antes de aplicar as 4 sessões. Portanto, é uma sessão de anamnese mais 4 de intervenção, as 5 sessões. E alguns chegam à 3ª sessão, à 4ª sessão e a ferida está fechada, Tiago. Veja bem o alcance que a hipnose tem. Eu acho isso extraordinário, eu acho isso fantástico, fantástico. E então a nossa estrutura, para além de tentar dar uma dignidade ao processo, tirar aquela carga quase de ambiente psiquiátrico, é um bocadinho acolhedor e ao mesmo tempo ter as condições ideais e necessárias para que a pessoa se sinta acolhida, para que a pessoa se sinta em casa. É essa dignidade que nós aqui em Portugal tentamos dar e que cada vez mais as instituições, a academia, o meio hospitalar olha com bons olhos para a hipnose. Aqui em Portugal há apenas um estigma, Tiago. Curiosamente, a hipnose de palco aqui em Portugal é muito estigmatizada. Ou seja, não é tão normal, não se dá tanto valor à hipnose de palco como no Brasil. Com muita pena, como eu disse, ela foi feita com atitudes dignas, com respeito pelo próximo. Acho que é a melhor forma de semear e deixar uma sementezinha na cabeça das pessoas. Mas aqui em Portugal, a hipnose de palco tem algum estigma, ou seja, há uma destrinça. Quem faz hipnose de palco aqui em Portugal não pode fazer hipnoterapia, é como se fosse estigmatizado logo perante os outros colegas e quase que praticamente é condenado só à hipnose de palco, não pode fazer terapia. Mas são culturas diferentes, Tiago, são abordagens diferentes e quem sou eu para censurar, mas é a realidade. Com certeza, não, quem dera o Brasil fosse assim também, porque aqui no Brasil a gente tem 2 problemas, a hipnose de palco e a hipnose clínica. Ainda existe muito estigma e muito medo e desinformação a respeito das 2 coisas. Né? Pois, a gente sem tem uma dúvida, vantagem, sem dúvida. A gente tem uma vantagem que o brasileiro é muito aberto a novas experiências. Então, às vezes, as pessoas, mesmo com receio, elas se permitem experimentar. E aí a gente ganha as pessoas aos poucos. Mas a gente tem uma grande dificuldade, Alberto, que a minha próxima pergunta para você é que aqui a gente tem uma grande dificuldade de entrar dentro de hospitais e dentro de centros acadêmicos para fazer pesquisa com hipnose. É muito complicado. A gente tentou, depois de muito esforço, nós conseguimos, através de um amigaço nosso que trabalha que é médico formado pela Federal aqui de BH. Olha que interessante o experimento. A gente levou uma pessoa, um sujeito, e com uma touca que mede a ativação da parte mais superficial dos córtex, a gente colocou essa pessoa em transe. E um dos professores desse meu amigo, que é mestre com formações aí pelo mundo afora e um camarada muito tarimbado, ele estava no computador enquanto a gente dava algumas sugestões para a pessoa. E teve uma hora que a gente falou com o sujeito que ele ia ficar surdo até sentir um toque no ombro novamente, e daí ele voltaria a ouvir. Essa foi a sugestão. E aí, deu uma sugestão, e o Douglas gritando na orelha do menino, e ele estava imóvel. Visualmente imóvel. Até aí, tudo bem. Ele poderia estar ouvindo o barulho e segurando as suas expressões para não demonstrar
que estava ouvindo este barulho. Mas na hora que a gente olhou para o professor estava de boca aberta, quase babando já, olhando o computador. E aí ele disse o seguinte: a área do cérebro que deveria estar estimulada por causa do grito, que é, se eu não me engano, o occipital, não tinha ativação. E outras áreas do cérebro que, nesse momento de ruído, não poderia estar acesas, como foco, atenção, estavam por causa do transe. Então, foi possível ver no computador que o transe gera uma mudança estrutural no cérebro. E a sugestão da pessoa não ouvir não só gerou uma resposta comportamental, mas inibiu a atividade do córtex relacionado à audição. Olha que incrível. Aliás, há imensos estudos relativamente a isso. Quando eu fiz o estudo no controle da dor, uma das experiências que nós fazíamos era introduzíamos, portanto, nós tínhamos, além do EEG e sobretudo da análise bispectral, através de um algoritmo, nós conseguíamos analisar não só qual eram as áreas corticais que estavam estimuladas, mas também analisávamos os potenciais evocados. Eu vou lhe dizer porquê. Porque era introduzido um elétrodo aqui no pulso, um elétrodo onde seria dado um choque com uma intensidade de 0,7 a 1,3. E o que era isso, 0,7 a 1,3 volts? Era a média do grupo dos voluntários 24, em que 0,7 era o limiar da dor mais baixa e 1,3 era o limite que eles aguentavam da dor. E então havia um algoritmo de computador que dava um choque alternadamente, ninguém sabia qual era, que podia ir de 0,7 a 1,3, ou seja, era aleatório. E uma das coisas que se verificou exatamente era que as áreas responsáveis pela percepção da dor não eram sinalizadas no córtex. Mas uma coisa espantosa é que como nós analisávamos toda a linha termológica que vinha do braço esquerdo até ao cérebro, digamos, essa rede neuronal era potenciada, o sinal passava, chegava ao tálamo, mas não superficializava, ou seja, não se tornava consciente. É como se ele chegasse a uma estrutura profunda do cérebro, ao hipocampo. O tálamo é a grande central onde chega a todos os estímulos periféricos, mas não era tornado consciente, não ia para o neocórtex. É como se houvesse aqui uns portais de dor que desligavam e embora, digamos, o cérebro reptiliano sabia que havia um sinal de dor, mas ele não se tornava consciente para o paciente. Isso demonstra efetivamente que há em hipnose não só mudanças psicológicas, mas também mudanças neurofisiológicas facilmente detectável agora pelos meios, por ressonância funcional, por análise bispectral e outros. E isso é realmente muito fantástico e demonstra que efetivamente a hipnose não é apenas imaginação, mas há uma resposta corporal e neurofisiológica ao processo do transe. Perfeito, perfeito. E aí, Alberto, voltando à sua estrutura, me pareceu algo grandioso, né? Muito legal, eu gostei mesmo, o seu espaço é lindo e muito focado no presencial, né? Nas salas de aula, né? Receber pessoas. Me diz uma coisa, como que foi a sua experiência? Logo quando você percebeu que tudo isso teria que ser revisto por causa do isolamento, especialmente em Portugal, que é um país de idosos, de grupo de risco. E como é que foi a sua adaptação? Como é que está agora? Curiosamente, a pandemia entrou na nossa vida sem pedir licença, não é? O Covid, acredito que foi avassalador. Nós, curiosamente, Portugal é visto como um caso de sucesso a nível mundial até, não só pela capacidade que teve de reagir, mas também pela cooperação entre autoridades, população e até os titulares, os governantes e a oposição puseram-se todos mais ou menos de acordo para unir-se em direção a isso. E é evidente que você tendo uma estrutura em que a sua estrutura trabalha o presencial, as próprias formações trabalham o presencial. Repare, as minhas formações aqui em Portugal têm contemplado, para além,
é quase 80% de práticas, para além de toda a formação teórico-prática, tem contemplado um estágio em ambiente clínico numa das minhas clínicas. Aliás, é isso que eu quero reportar para o Brasil, eu quero trazer galera do Brasil para estagiar na Europa, seja Lisboa, Porto ou Aveiro, numa das minhas clínicas em ambiente real. Estamos prometidos, que aliás temos aí uma série de coisas a realizar fantásticas. E, de facto, foi terrível, que aliás, quando foi decretado o estado de emergência, tivemos que fechar. Praticamente fechou tudo, só os bens essenciais aqui em Portugal é que funcionaram, Tiago. Todo mundo acatou, há sempre um ou outro cara que desafia, mas grosso modo toda a galera acatou o confinamento e foi essa resposta imediata. Repare que nós no dia 2 tivemos o primeiro caso detectado, 2 de março tivemos o primeiro caso detectado aqui de Covid em Portugal. No dia 14 as escolas já estavam fechadas, no dia 18, no dia 16 já estávamos tudo fechado. Ou seja, nós tivemos uma resposta muito grande. E isso fez com que a economia sofresse um choque. Toda a população praticamente se confinou, tirando os bens essenciais, supermercados, força de segurança, médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, esse continua a trabalhar, mas só o essencial, mas todo o resto acatou mais ou menos o confinamento. E isso permitiu, primeiro, que os hospitais não entrassem em ruptura. Nós nunca tivemos ruptura nos nossos hospitais, Tiago, e isso é fantástico. Repare, nós tínhamos, em termos de ventiladores, temos uma resposta de 3 mil ventiladores para cuidados intensivos. O máximo que tivemos nos hospitais parece que nos chegou a 1.300, ou seja, ficámos a meio da resposta que tínhamos a dar. E isso é fantástico. Além disso, a nossa curva, digamos, rapidamente atingiu um plano alto. Nós atualmente temos 1.000 e tal mortos, né, e já estamos a desconfinar, já desconfinamos no dia 4, na primeira fase. Estamos a trabalhar desde o dia 4 de maio. Os números estão corretos. A última noite tivemos 9 vítimas. Se pensarmos que há um mês atrás a nossa média era 20 a 30, portanto já estamos quase há 10 dias desconfinados e continua a baixar o número de vítimas, o que parece bom sinal, porque o governo disse que se houvesse um aumento muito grande de casos, poderíamos ter que voltar a confinar, mas não. Aliás, hoje foi anunciada a segunda fase que avança na próxima semana, ou seja, todos os restaurantes, todo o resto do comércio vai abrir na próxima semana e o governo já disse que, tendo em conta que não há aumento de casos, que está controlado, portanto, avançamos seguramente para a segunda fase de confinamento até tentar voltar à normalidade. Mas não é fácil, Tiago. Você tem uma estrutura que funciona online e de repente tem que ir a parar, porque em Portugal não há muito hábito de fazer terapia online. Não há, Tiago. Porquê? Nós somos um país pequenino. Eu não sei se o Tiago conhece Portugal ou se a galera conhece. Ou seja, nós somos um país com 10 milhões de habitantes e você em 2 horas atravessa Portugal em largura de automóvel e a todo comprido, é um retângulo Portugal, em 6, 7 horas você atravessa Portugal. No Brasil, um estado como São Paulo tem 20 milhões de pessoas. A maior parte dos estados, e estamos a falar em estados, não num país, tem 3 ou 4 vezes a população portuguesa. Ou seja, aqui é normal fazer, o hábito é fazer terapia presencial. O fato de termos que nos confinar obrigou-nos a adaptar. Foi uma adaptação forçada, foi uma aterragem forçada, obrigou-nos a desenvolver novos métodos, a hipnose também nos moldes em que nós fazíamos. Era difícil, o meu método HCI contempla algumas das técnicas da hipnose clássica junto com a hipnose moderna ericksoniana. E o contacto, o olhar, a ancoragem, tudo isso é importante, como o Tiago percebe. E nós online não conseguimos fazer muito isso, temos que substituir, talvez, sei lá, por mecanismos de condicionamento visuais ou auditivos, mas há sempre aqui algumas problemáticas. Além disso, como todo mundo confinou, ou seja, as escolas fecharam, as creches fecharam, as famílias estavam todas em casa. Então não há muita privacidade, Tiago. Acontecia, às vezes nós estávamos a fazer terapia online e as crianças correndo atrás. Quer dizer, não funciona assim que você deve compreender. E você não está presencialmente para fazer um peritalco muito rápido, uma indução rápida clássica. Você está à distância. Ou seja, admito que foi difícil a adaptação da terapia online.
A formação não, pelo contrário, funcionou muito bem. Como é que eu fiz? Primeiro, eu cheguei a dar uma formação para o Brasil, eu tinha 3 formações marcadas para o Brasil, Tiago. O Hipnogénesis 2 para o Rio de Janeiro, que era em abril. Tinha agora em maio o HCI e tinha para Brasília, que era para São Paulo, tinha para Brasília o Hipnogénesis também. Dei a formação online. E como é que eu fiz? Eu fui na mesma para a minha sala de formação, Tiago, tinha na mesma os slides, dava na mesma exemplos práticos e chamava um ou outro voluntário para demonstrar. Não tinha assistência, que estão proibidas, agora não, podemos juntar até 10 pessoas, mas estavam proibidas o juntamento de pessoas. Então, usando uma plataforma Zoom, a pessoa podia, partilhava os slides online e fazia demonstrações na mesma com a pessoa como se fosse real, só que estávamos à distância. Eu acho, eu fiz um inquérito à galera, e a galera toda ela achou que correu muito bem a formação, os exemplos eram muito práticos, e além disso elas tinham a sensação que estavam dentro do ambiente de sala de aula. E isso acho que é bem legal e conseguimos adaptar. A terapia online foi bem mais difícil. Eu posso dizer que caiu, fizemos 1/3 do que fazíamos, acompanhámos aqueles casos mais gritantes, mas estávamos mesmo muito ansiosos para voltar mais uma vez a desconfinar e estamos desde o dia 4 já a trabalhar presencialmente. Somos obrigados a ter um plano de prevenção, ou seja, só se pode fazer por marcação. As pessoas, se vierem com acompanhantes, o acompanhante fica fora, só entra a pessoa que vai ser atendida. Há uma distância social que nós temos que respeitar, Tiago. Toda a pessoa que entra na nossa clínica é obrigatório vir com máscara. Todo o terapeuta tem que ter máscara, tem que logo desinfetar as mãos e depois de cada paciente entrar em consultório é passado um líquido desinfetante, seja na poltrona, seja na secretária e nas maçanetas, para que possamos evitar a transferência do Covid. Então, isso implica uma logística mais adequada, mas estamos a adaptar, e a vida é mesmo assim, e posso dizer que já estamos a trabalhar quase a 50% nesses 10 dias de desconfinamento. Que ótimo. A gente teve uma experiência parecida aqui. Só que Douglas e eu, a gente desenvolveu aqui uma metodologia para o atendimento à distância que está dando bem certo, viu, Alberto? Me surpreendendo. A resistência por parte das pessoas é a mesma. Por mais que o Brasil seja gigantesco e que a gente tenha costume de se comunicar pela tecnologia, reuniões e tal, a terapia ainda é um tabu. A gente está conseguindo vencer isso. Sábado agora a gente vai dar um curso para uma turma piloto de terapias à distância. Depois eu vou te mandar esse material. Queria que você desse uma olhada e dissesse o que você acha. A gente conseguiu encontrar formas de adaptar praticamente a terapia inteira para a distância. Mudando, como você disse, os gatilhos, as âncoras, os estímulos, as induções. E ficou bem legal. Depois eu queria a sua visão sobre o material. Claro que sim, darei com todo o gosto, que aliás, eu penso que nós aqui em Portugal, e digo que estamos avançados relativamente à curva da epidemia. Eu acho que vocês estão agora aí no pico, penso eu, corrija-me se estou correto ou não. Sim, estamos. Que aliás eu hoje vi notícia, eu amo o Brasil, como você sabe, eu tenho uma paixão pelo Brasil e acompanho muitas notícias do Brasil e vi a notícia que ontem, salvo erro, faleceram quase 900 pessoas no Brasil, ou seja, quase um novo recorde de falecimentos, mas eu acho que vocês estão no pico mesmo agora. Penso que a partir daqui vão aplanar a curva para depois começar a descer. Espero bem, é o que está acontecendo nos outros locais e vocês receberam a pandemia com 2 semanas de atraso, portanto é esse a curva natural do processo. Portanto, as guidelines é um pouquinho isso. E penso que vocês agora estão no pico da pandemia. Todavia, quando olho para a população do Brasil, Tiago, e embora eu percebo que em termos de dirigentes anda tudo desencontrado, a política está, enquanto que aqui em Portugal a oposição não deixou de ser oposição, mas uniu-se ao governo para a tomada de decisões, no Brasil o Presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra, o Presidente quer uma coisa, enfim, e isso não é bom porque torna as pessoas confusas. Mas olhando para a população do Brasil, em termos
de 211 milhões, salvo erro, pode-me corrigir se eu estiver enganado, a quantidade de vítimas não é tão grande como isso. Se nós olhamos para os Estados Unidos, se olhamos aqui para a Espanha ao lado, a Espanha foi um desastre, Tiago. Espanha, durante muito tempo, tinha acima de 1000 pessoas, 1000 mortes por dia devido ao Covid. Era avassalador, era terrível. Eles tiveram um confinamento obrigatório, que puseram polícia e exército na rua para as pessoas não poderem sair. Portugal não precisou disso, foi tudo voluntário. O máximo que nós tivemos aqui foram 30 vítimas por dia. Espanha era às 1000 e tal pessoas, Itália a mesma coisa. Mas olhando para os números, para as mortes por 1 milhão de habitantes, o Brasil não está tão mal como isso, Tiago. Agora, se calhar essa discussão na rua entre dirigentes, entre políticos, é que não estão a ajudar muito. É uma bagunça total, não estão a ajudar muito a população, digamos, a seguir uma direção, não é? A lutar todos pelo mesmo. E eu acho que é isso que está a faltar ao Brasil. É uma direção, é um projeto comum, é ideias comuns, e não todo mundo, os dirigentes lá em cima a batalhar uns para um lado, outros para o outro, e torna tudo confuso. E é uma pena de facto, porque são um povo fantástico, um povo que podiam superar isso rapidamente. Como diz o Bolsonaro, e não estou aqui a discutir política, o povo brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque de facto é um povo extraordinário, não é? Não é à toa que dizem que Deus é brasileiro, não é? Deus é brasileiro. Alberto, ficou uma pergunta para trás aqui que eu queria só retomar. Na verdade, é o Cadim, grande amigo. Um abraço, Cadim. E ele perguntou, ele deve ter perdido o iniciozinho da nossa conversa. Ele fala sobre a capacidade que você teve, então, de meio que fechar as portas da dor, se isso seria possível para outras questões mais imunológicas. E aí ele pergunta, inclusive, do câncer. E a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que você começou esses estudos todos, na verdade, para o câncer, depois para a diabetes. Então, sim, é muito possível trabalhar as células e o sistema, né, de imunidade através da hipnose, não é isso? Deixa-me falar o que entusiasmou muito os académicos, foi uma técnica que eu desenvolvi, não é uma técnica, é um conjunto de 4 técnicas, porque trabalha a vários níveis da hipnose. A primeira intervenção trabalha no nível médio, a segunda intervenção trabalha no nível profundo e a terceira intervenção trabalha no ideal trance. Ou seja, no fundo nós tentamos chegar ao curador interno, àquilo que nós chamamos Gênese, daí que vem o nome protocolo Hipnogênese. E porquê Gênese? Gênese porque o nome é o princípio da criação, é o princípio, é o criador. Se é o criador, digamos, ele pode criar doença, como pode criar cura. Nós partimos do pressuposto que se o corpo foi capaz de criar a doença, então ele também é capaz de inverter o processo e criar a cura. Então, para o Cadim, só para ter uma ideia, a técnica matriz vibracional, que é o carro-chefe do protocolo Hipnogênese, que é dado no nível 2 do hipnogênese, baseia-se em 2 grandes teorias muito recentes. Uma foi dos prémios Nobel de Medicina e Fisiologia de 2018, nomeadamente o americano James Allison e o japonês Tozuko Honjo, que eles ganharam o prémio Nobel, que chama-se o controle checkpoint imunitário. E basicamente o que diz essa teoria? Eles descobriram, que aliás ganharam o prémio Nobel por causa disso, que é possível destravar, perdoa a redundância, os travões das células. Deixa-me dar um exemplo. Por exemplo, quando você apanha uma gripe, as células fagocitárias e os leucócitos ficam mais estimuladas, ficam mais bravas, certo? Ficam mais aceleradas. Para quê? Eles tentam ver o vírus, a influenza, e tentam arranjar um anticorpo para o combater. Então todo o sistema imunitário fica exacerbado para combater o processo. Mas a gripe é debelada rapidamente. Então, depois do sistema imunitário crescer exponencialmente para combater a gripe, ele leva uma travada para acalmar, porque senão vai atacar o sistema normal. Ora, em doenças como o câncer, que demoram muito tempo, o sistema imunitário reage, mas depois leva uma travada mais à frente. Mas estamos a falar, o câncer, numa doença que pode demorar anos até ser tratada. O que é que eles descobriram?
que podiam introduzir RNA nos travões das células do sistema imunitário, de forma que elas ficassem mais aceleradas e que não abrandasse o ritmo de ataque, que aliás é o chamado o checkpoint do controle imunitário. Outra técnica, outra teoria que nos deu aso ao desenvolvimento da técnica matriz vibracional foi um estudo publicado no Instituto Northwest University dos Estados Unidos, que é o Thomas Spy, que foi publicada na Nature Communication, que diz o seguinte: todas as células do corpo humano, as cerca de 50 mil trilhões de células naturais, células tronco, até células câncer, têm um código de autodestruição. Ou seja, vamos pensar nisso. Quando nós nascemos, na embriogênese, as células multiplicam-se de uma forma incrível, não é? Mas, quando chega a um determinado momento, então no sistema nervoso central, há a chamada precipitação neuronal. Há uma série de células que se autodestroem, porque senão nós crescíamos exponencialmente. Ora, as células do câncer, digamos, saíram do sistema, não reconhecem os territórios e não proliferam à distância. Ora, o que é que eles descobriram? É que é possível, digamos, explotar o código de autodestruição das células do câncer. E o que é que eles inventaram? Inventaram não, a teoria deles, desenvolver pequenos RNAs e introduzi-los diretamente nas células do câncer para elas acionar o código de matar, ou seja, o código de autodestruição. É baseado nessas duas teorias relativamente recentes, estamos a falar uma de 2018 ou de 2019, que nós juntamos algo que já vínhamos acompanhado há quase 3 anos em doentes de câncer. E só para o Cadem perceber, nós acompanhamos doente de câncer mamário, o mais prevalente, e câncer do colo, o mais inóspito. Ou seja, nós recebemos doentes com câncer do colo, com um câncer de grau 4, ou seja, o estigma de morte anunciada, com uma taxa de sobrevida de 2, 3%, ou seja, praticamente ia morrer. E conseguimos, de facto, fazer coisas fantásticas. Ora, o que é que faz a técnica matriz vibracional? Primeiro, tenta-se ativar os travões das células dos linfócitos T e natural killer, para elas continuar a associar as células do câncer, e ao mesmo tempo tenta ativar o código de morte das células do câncer. E nós, de facto, conseguimos fazer isso com alguns pacientes de uma forma extraordinária. Não estou, nem quero vender aqui a banha da cobra, não sei se existe essa expressão aí no Brasil, mas os resultados foram tão fantásticos, Tiago, que o desafio, nomeadamente da academia, é se nós conseguimos aumentar, exacerbar o sistema imunitário para combater o câncer, será que também podemos acalmar? A primeira tentativa foi feita com a esclerose múltipla, que nós sabemos que o sistema imunitário está a atacar as células saudáveis do corpo, nomeadamente a mielina axonal. E conseguimos baixar as células T, ou menos travar as células T para não atacar a mielina axonal. Então o desafio que nos propusemos, a hipótese é, se conseguimos fazer isso, aumentar as natural killer, as células T, e diminuí-las, será que conseguimos fazer isso notar, ou seja, os marcadores inflamatórios, nomeadamente a prostaglandina, será que conseguimos baixá-la? E é essa a hipótese que estamos a trabalhar agora com a diabetes. Ou seja, utilizando a mesma técnica com pequenas variações, só que agora em vez de aumentar, destravar, digamos, os travões das células imunitárias, vamos acionar os travões que é para elas não atacar a mielina axonal. Depois aqui há uma reprogramação com as células T para que elas identifiquem a mielina axonal não como um agente patogénico do corpo, mas como um agente natural do corpo. E estamos muito entusiasmados. Ainda estamos a um terço do estudo, é um estudo para 2 anos, como eu disse, apoiado pelo Fundo de Ciência e Tecnologia da Comunidade Europeia, mas estamos muito entusiasmados com os resultados preliminares da aplicação da técnica. Estamos muito entusiasmados mesmo. Incrível. Eu não sei se respondi ao bocadinho, mas é um pouquinho isso. Ou seja, baseado nessas duas teorias, nós conseguimos desenvolver uma grande técnica que consegue reprogramar o sistema imunitário, tornando mais rápido ou acalmando o sistema imunitário. Ao mesmo tempo, conseguimos acionar o código de autodestruição das células de câncer. Incrível. Roberto, tem alguma programação? Você vai dar os cursos à distância? Se alguém quiser... Estava tendo uma semana de protocolo europeu de hipnose, não é? Isso já aconteceu? Está rolando?
Está mesmo terminando, Tiago, obrigado pela deixa. Está neste momento a decorrer e é gratuito, gente. É um conjunto de vídeos em que eu estou trabalhando no hospital, nas minhas clínicas, aplicando várias técnicas que eu desenvolvi, que chamamos Protocolo Europeu de Hipnose. Quase todos os meus protocolos estão validados para a academia e estão instituídos aqui em alguns hospitais. Por exemplo, Tiago, o protocolo do controle da dor crónica e aguda está instituído no Instituto de Ciência Abel Salazar e é dado no Hospital Santo António. O hipnoparto, que é a hipnose no controle para um parto natural, está instituído no Centro Hospitalar Cova da Veira, que é um grande centro hospitalar. O hipnogênese, neste momento, estamos à espera da conclusão do estudo da diabetes para ser implementado pelo menos em 3 hospitais. Ou seja, a maior parte dos protocolos que eu tenho instituídos estão trabalhando em hospitais. E isso é fantástico, dá um respaldo da academia e de instituições públicas hospitalares que valida, de alguma forma, através de estudos aturados, e nós estamos a fazer um estudo randomizado, que valida exatamente a eficácia das técnicas. Então, nós estamos online e eu penso que o Tiago pode depois dispor o link, o Protocolo Europeu da Hipnose, que está acontecendo e vai finalizar brevemente, acho que finaliza amanhã ou sábado. Galera, quem tiver curiosidade, por favor, peça ao Júnior, não sei se o Júnior pode deixar aqui o link. O link está aí, ó. É apenas uma pequena degustação de algo bem maior que eu quero partilhar convosco, porque o conhecimento partilha-se, não é, Tiago? Penso que é do mesmo conhecimento, é da mesma opinião que eu, porque não adianta nada você ter uma coisa fantástica se o guarda só para si. Eu sou Fábio Corteleve, o pai da psicologia social, que diz que não há nada mais prático que uma boa teoria. As teorias que ficam em laboratório e que não possam ajudar as pessoas, não são essas teorias que mudam o mundo. As teorias que mudam é aquelas teorias que passam à prática, que nós podemos aplicá-las e que podemos ajudar mais e mais pessoas. É esse o desafio. Galera, é gratuito, é uma semana de protocolo europeu em hipnose clínica, está decorrendo agora e, mais uma vez, degustem. Vejam, eu a trabalhar em clínicas, a trabalhar em hospitais, para que vocês possam perceber que existe todo um estudo por trás, todo um respaldo de quase 30 anos de trabalho, em que toda a minha carreira foi fazer a transição, digamos, da hipnose para o mundo académico, para o mundo hospitalar, e estou muito satisfeito pelos resultados alcançados. Maravilha. Eu coloquei, Alberto, o link fixado aqui no comentário. Foi o link que Legal, o Júnior obrigado. me mandou. Então, quem quiser lá, gente, gratuito, e são coisas maravilhosas. O curso que eu fiz do Alberto aqui foi sensacional. E, Alberto, a gente precisa trocar mais figurinha, cara, que a gente está fazendo algumas coisas aí que eu acho que juntos seremos imparáveis. Claro que sim, claro que sim. Tiago, eu sei que o Insta só tem cerca de 1 hora, ao fim de 1 hora desligue. Eu não sei, estou olhando, 22h52. E parte da nossa live era estratégias para vencer a pandemia através da hipnose. E ainda não dei nenhuma estratégia, não é? E eu gostaria só, e penso que seria muito útil, dar aqui umas dicas para a galera. Sei que vocês estão neste momento a passar um momento difícil. E quem sou eu para ensinar o que quer que seja? Mas se calhar a experiência também é uma forma de aprendizagem. E neste momento, se pensarmos que nós estivemos confinados quase 1 mês e meio, Tiago, literalmente confinados, em que só saíamos para o nosso passeio higiênico, não nos podíamos ausentar muito tempo de casa e passámos 24 horas ou 24 horas em casa, o que não é normal. Não é normal estar 24 horas por dia em casa, junto com toda a família, com crianças brincando. Então, o conselho que eu dou é que existirão sempre tensões em família. Nós ficamos mais intolerantes, com pouca capacidade para lidar com as frustrações, ficamos irritadiços e quer queiramos, quer não, esta quarentena provoca uma mudança brutal no estilo de vida. Os brasileiros, mais que nós portugueses, são muito afáveis, são muito de tomar um chopinho, de bater um papo. Para vocês, imaginem o quão difícil é estar confinados, Tiago. E as dicas que eu posso dar à galera, e nós estamos aqui não só para falar, mas também para dar umas dicas a quem nos ouve, é que, primeiro, importa criar rotinas, mesmo quando confinados. Porquê? Vivemos tempos de incerteza, estamos todos a navegar à vista. Digamos, a Covid virou a nossa vida do avesso, sem ninguém contar. Então,
Se nós criarmos rotinas, nós temos digamos, uma sensação de controle da nossa vida. Porque senão, o que é que acontece? Nós levantamos de manhã, não tiramos o pijama, estamos todo dia, vimos para o computador, comemos no computador. Então, quer dizer, nós não temos pontos de corte. E não havendo pontos de corte, parece que a nossa vida perdeu todo o interesse. Então vamos criar rotinas. E segundo exemplo, de vez em quando façam uma pausa, façam um ponto de corte. Primeiro, façam um ponto de corte das fake news, façam um ponto de corte das notícias negativas. A nossa mente é como uma esponja, Tiago. Se passamos 24 horas por dia ouvindo notícias de X mortes no mundo, não sei o quê, nós cada vez ficamos mais irritadíssimos, cada vez ficamos mais pessimistas. Então, é bom ouvir notícias? Claro que sim. Eu não estou a dizer para a gente se isolar, mas fazer pontos de corte. Retirar-se para um cômodo da casa e ler um bom livro, ouvir uma boa música, aqueles livros que a gente nunca arranja tempo para ler, por que não fazê-lo agora, não é, Tiago? Ou seja, tirar um tempo para nós. E, sobretudo, parece um paradoxo, mas mantenha o contacto. Você diz, caramba, mas nós estamos confinados, como é que mantemos o contacto? Contacto com gente fora de família. Olha, esse tipo de contacto, uma live com um colega, vamos aprender jardinagem, vamos aprender a dançar, vamos aprender a fazer yoga, pilates, etc. É bom que a gente possa quebrar essa rotina do dia-a-dia dentro de casa. Porque em quarentena os pensamentos ruminantes, os pensamentos circulares negativos vão continuar na nossa mente. Se a gente não faz esse ponto de corte, nós enlouquecemos, Tiago. E eu estou imaginando mesmo, e isso aqui reflete-se, aquelas pessoas, por exemplo, os hipocondríacos, os transtorno hipocondríaco, os somatoformes, estou imaginando uma perturbação obsessiva-compulsiva de higiene, de limpeza. Essas pessoas, neste momento, vivem aterrorizadas, Tiago, porque o vírus é invisível, nós não o vimos, e as pessoas estão sempre com um pavor terrível de se contaminar. Já não basta a angústia que elas tinham antes, como neste momento se tem que lidar com vírus, que pode ser transmitido por gotículas, pode ser transmitido pelo toque, pode ser transmitido pelo abraço. Portanto, gente, eu sei que não são tempos fáceis, mas nós podemos sair disso mais fortes. Às vezes, eu estes dias disse numa live, pararam os carros, pararam os aviões, pararam as viagens, se calhar para fazermos a viagem mais importante na nossa vida, para o interior de nós mesmos. Perfeito. Não é? Conhecer-te para querer-te e não para te esconder. E esta é uma boa oportunidade para a gente cuidar de nós, para a gente fazer um mergulho. E a hipnose, gente, é um meio excelente para o fazer. Um dos aspectos fundamentais da hipnose é que nós podemos praticá-la, a chamada auto-hipnose, para facilmente fazermos um mergulho nas nossas trajetórias emocionais. E a hipnose tem essa coisa linda, ela permite a representação simbólica dos conflitos internos. E quando nós somos capazes de transformar um conflito interno num símbolo, nós conseguimos manipulá-lo no bom sentido. E isso é algo fantástico que poucas técnicas o conseguem fazer. Ou seja, uma técnica natural, inócua, não invasiva e que dá respostas às principais perguntas da vida. Maravilha. Enquanto você foi falando, eu fui colocando aqui no chat, então o pessoal está aí também com texto, para quem quiser dar um print na tela. Alberto. Ah, que legal, que legal, que legal. Que bom que você lembrou do tema principal da live, né? Senão a gente ia terminar a live sem falar. Aqui, pessoal. Tiago, o papo é isso mesmo, não é? Né? É assim que é bom. A gente está fazendo um negócio aqui no nosso Instagram, todo dia, de segunda a sexta, né? Meio-dia, o Douglas está fazendo um momento de auto-hipnose gratuito para as pessoas. Então aí, ó, tá aí a dica do Alberto de como passar por essa quarentena. A gente está oferecendo nosso tempo aqui, o Douglas, todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, guiando vocês por uma auto-hipnose gratuita aqui pelo Instagram. Muito legal. E amanhã o Douglas vai receber o Rafael Studart. Esse cara tem o maior canal no YouTube de jogos de tabuleiro. E ele também faz parte do UTC, que é um programa de comédia muito legal. Então amanhã vai ser para dar gargalhada. E rir também é remédio. Então... Se rir é um dos melhores de remédios, não é verdade? Sim, com certeza. Alberto, eu queria muito agradecer de coração mesmo. Aí já são quase 11 ou quase meia-noite? 11 horas da noite. 11 horas. Tá quase na hora de tirar aquele sono, né? Tirar uma sonequinha. Tiago, o prazer foi meu. Deixe-me dizer-lhe com muita saudade
recordo os tempos que passamos juntos, que demos uma boas gargalhadas, que estive no vosso centro, vocês têm um trabalho fantástico e quero louvar aqui da Europa o trabalho sério, credível, sem enjeitar qualquer técnica. Vocês não têm estigma de qualquer técnica. Conheço muito bem esse seu lado também psicoespiritual e xamânico, que eu também aprecio. Jung, que eu penso que é uma referência para os dois, era... E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Mais uma vez eu peço aqueles 5 passos gratuitos, rápidos e que vão ajudar muito a gente. E vai garantir que você fique por dentro de tudo que estamos lançando aqui semanalmente. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, deixa aí agora se não deixou ainda. Comenta alguma coisa nos comentários, o que você achou desse vídeo, uma crítica, um elogio, uma ideia para um próximo vídeo, interage com a gente e manda o link desse vídeo para uma pessoa ou para um grupo de WhatsApp ou coloque nas suas redes sociais. E por falar em redes sociais, lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, porque a gente tem assuntos lá exclusivos que não tratamos aqui no YouTube. E também fazemos promoções e você pode ganhar até uma bolsa de estudos 100% off para fazer um dos nossos cursos. Os dados de contato, se você quiser falar com Alberto Lopes, estão também aqui na descrição deste vídeo. Lembre-se, vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Então, até a próxima e durma!